Oi, gente, então, hoje eu vou falar nesse vídeo sobre refrigeradores, que basicamente é a geladeira que a gente tem na nossa casa, né? Que tem a função de resfriar, congelar o que for colocado lá dentro, né? Tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, que é o congelador, a parte de cima. Ou o congelador pode ser na parte de baixo também, né? Depende da sua geladeira. O resfriamento da geladeira, ele acontece basicamente pelo congelador, que é onde passa o gás sob alta pressão e baixa temperatura. Bom, como eu já falei sobre os fenômenos do refrigerador, agora eu vou falar sobre as aplicações. Ela envolve uma série de princípios termodinâmicos no seu funcionamento. O refrigerador pode ser considerado uma máquina térmica operando no sentido inverso. Uma máquina térmica recebe calor de um reservatório quente. Desse calor, passa em trabalho mecânico e rejeita a forma de calor para um reservatório frio. O compressor fornece trabalho mecânico ao refrigerador e o calor é rejeitado ao reservatório quente. Bom, agora eu vou falar sobre os fenômenos do refrigerador. A geladeira, ela utiliza fenômenos de compressão e descompressão para criar diferença de temperatura entre duas regiões. Bom, o gás quente vai passar pelo radiador, que troca o calor pelo ambiente, que vai fazendo com que resfrie o gás contido. E a tubulação em forma de zigue-zague para otimizar a troca de calor. E após o gás se resfriar, ele se liquefaz sob alta pressão. Bom, o motor, ele usa eletricidade para comprimir o gás e aumentar a pressão e a temperatura pelo aumento dos choques mecânicos entre as moléculas. Oi, meu nome é Tamires e eu vou falar sobre as transmissões de calor, que são três: irradiação, condução e convecção. O calor ele é um tipo de energia que pode ser transferido de um corpo para o outro pela diferença de temperatura que tem entre eles. E essas transmissões de calor podem ser feitas dessas três formas que eu falei: irradiação, condução e convecção. E eu vou falar sobre cada uma delas. O primeiro que eu vou falar é sobre a irradiação, também conhecida como radiação térmica. E essa transferência de calor é feita por meio das ondas eletromagnéticas. Essas ondas elas estão espalhadas pelo vácuo e não é necessário que haja contato entre os corpos para que essa transferência de calor aconteça. Os corpos podem estar separados, que essa transferência ainda vai acontecer por conta das ondas eletromagnéticas que estão espalhadas pelo ar. Todos os corpos emitem radiação térmica que são proporcionais à sua temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a quantidade de calor que o corpo ou objeto vai irradiar. Um exemplo muito grande desse processo de radiação térmica ou irradiação pode ser o que acontece com a Terra. Mesmo a Terra não estando em contato com o Sol, ela é aquecida por ele, por conta das ondas eletromagnéticas. Um outro exemplo é o que acontece com a gente quando a gente está perto de uma lareira, de uma churrasqueira, de uma fogueira. Mesmo se a gente está em contato com esses objetos, a gente é aquecido por calor que eles emitem. Ele também pode ser transferido de um corpo para o outro através de outra transmissão de calor. Para a gente entender melhor esse processo, vamos supor que a gente está segurando uma barra de ferro.
em uma de suas extremidades, em uma de suas pontas, e na outra a gente coloca uma chama. Com o tempo, o lado da chama vai começar a aquecer. Primeiramente, a parte que está sobre o fogo terá sua temperatura elevada e vai se elevar cada vez mais com o passar do tempo, pois a chama vai estar transferindo a sua energia para a barra de ferro. E as moléculas que constituem a barra de ferro começarão a se agitar. Vão ficar agitadas e vão se chocar com as outras que não estão em contato com o fogo. Ou seja, a parte que a gente está segurando, que está com a chama, está aquecida, as moléculas começaram a ficar agitadas com o aquecimento do fogo. E a parte que a gente está segurando, que não está com chama, as moléculas estão paradas. Essas moléculas agitadas vão se chocar com as que estão paradas e com essa agitação será transmitido de molécula para molécula até que toda a barra de ferro seja aquecida. E é a transmissão de calor mais comum entre os gases e os líquidos. E para a gente entender melhor esse processo de transmissão de calor da convecção, vamos supor que a gente está com uma panela no fogo. E ao colocar a água para ferver, a parte que está por baixo, em contato com o fogo, ela vai ser a primeira a aquecer. Quando ela aquece, ela sofre uma expansão e ela fica menos densa que a parte que está por cima e não está em contato com o fogo. Quando isso acontece, a parte de baixo se desloca para ficar por cima, enquanto a parte mais fria e densa, ela move-se para baixo. E esse ciclo se repete várias vezes, formando uma corrente da convecção, que é ocasionada pelas diferenças das densidades, fazendo com que o calor seja transferido para todo o líquido. Ou seja, a parte que está por baixo, ela sofreu uma expansão por estar em contato com o fogo e ela fica menos densa. Ela vai para cima para ficar por cima e a parte que está por cima, fria e densa, se move para baixo, fazendo o ciclo que se repete várias vezes. E para explicar melhor esse ciclo, eu vou mostrar a imagem dessa volta que a água dá. Esse é o